Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Ele basta, é por isso que Ele basta. Porque, na verdade, a vida é sustentada por Ele. Ele é o autor e também o sustentador da vida. E nós, caminhando por Mateus, vamos para Mateus capítulo 14, versículo 13. Percorrendo a jornada ministerial do Senhor Jesus. E diz o texto que o Senhor Jesus, tendo ouvido sobre o que Herodes fez com João Batista, ele decapitou. Então, o texto diz que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Observe que o Senhor Jesus, quando teve a notícia, ele procurou um lugar deserto. A gente pode pensar em várias questões ali. Um lugar deserto é um lugar de reflexão, é um lugar que ele teria um pouco mais de condições para orar e até se entristecer. João Batista era um profeta e com certeza Jesus se entristeceu da notícia de que o profeta João Batista, que inclusive foi quem batizou Jesus, havia sido decapitado pelo rei Herodes. Então o Senhor Jesus procurou um lugar deserto. Ele nunca estava sozinho. E não conseguiu. Como nós já dissemos antes, em outros momentos, o Senhor Jesus trabalhava, hoje nós diríamos de domingo a domingo. O Senhor Jesus estava sempre cercado de gente, sempre pregando a palavra. Lembre-se que Jesus pregava a palavra. Então, o ministério da pregação, ele não tem um objetivo lucrativo, um fim lucrativo. Então, ainda que uma pessoa, e ele inclusive também, seja sustentada para dar seguimento ao ministério da pregação, não é o foco. Pregar mais, pregar menos não acrescenta um centavo ao bolso de quem prega. Pelo menos é assim que é biblicamente. Eles eram sustentados. Então, Jesus trabalhava o tempo inteiro, não tinha um dia para descanso, porque o Senhor Jesus, até mesmo num dia de descanso, que era o sábado, estava na sinagoga e estava pregando, estava curando, estava cercado de gente. É o tempo todo assim. Ele não tinha tempo para descansar. Por isso que ele, de vez em quando, se encontra cansado, como nós vimos no barco, dormindo no meio de uma tempestade. Mas, outra vez, as multidões não deixaram ele descansar, não deixaram nem sequer o homem se recompor diante da notícia tão triste de que o profeta João Batista havia sido morto. E então o texto diz que as multidões já foram atrás. O Senhor Jesus foi de barco, provavelmente para dificultar, exatamente, dificultar que as pessoas fossem atrás. Ele queria estar um pouco sozinho, e havia essa intenção, mas as multidões correram atrás do Senhor Jesus. Então diz o texto, versículo 14, que desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então ele estava sempre cercado. O interessante é que Jesus não fica chateado. Isso é uma coisa importante. Até uma lição que sempre procuro dar para as pessoas que a gente está pastoreando ou que querem, de alguma medida, serem pastoreadas. É que cuidar delas, ensinar, dar assistência, ajudando-as na sua vida, na sua jornada cristã, não chateia. Nunca é demais atender à necessidade de uma ovelha. Jesus nunca estava chateado. Jesus nunca pensava assim, quero descansar, para de me incomodar, ou coisa assim. Jesus não fazia isso. Ele se compadecia, porque era uma real necessidade. Jesus se aborrecia com os fariseus que iam atrás dele para incomodar de propósito. É diferente, é outra situação. E isso incomoda qualquer pastor hoje em dia também. Mas Jesus estava sempre compadecendo-se dela. A compaixão é uma característica necessária da igreja, porque a igreja acolhe as pessoas, né? Ela tem que ter compaixão, porque senão ela vai olhar para as pessoas nas condições miseráveis, coisa que acontece em nossos dias às vezes. Pessoas marginalizadas, mendigos, pessoas de condição moral que realmente é notoriamente deplorável, como prostitutas, por exemplo. Então, pessoas que estão precisando ser acolhidas. Não é aquelas que não querem nada, mas as que querem. Elas vão procurar um abrigo. A igreja tem que ser assim, acolhedora, tem que se compadecer. É exatamente o que Cristo fez por nós, né? Se a igreja olhar para uma pessoa na condição miserável e tudo que fizer for julgar ou achar que
tem que se afastar porque ela é santa e não pode se envolver com essas pessoas. Então, qual é o sentido de tirar pessoas das trevas, né? Então, a igreja tem que ser compassiva, ela tem que ter compaixão, como Jesus. E, obviamente, todos os que estão dentro dela. Isso envolve, obviamente, a liderança, né? E ele curou, né? Mesmo naquela situação, ele não expulsou as multidões. Ele já tinha morrido, João Batista já tinha morrido, não tinha mais o que fazer, ele estava triste, era um momento, né, de pesar, de fato, mas não ia mudar. Mas aquelas pessoas podiam mudar, né? Então até veja que o interessante é que Jesus lida com a morte e a vida. Ele está diante do entristecer-se por causa da morte de alguém, só que ele tem diante dele vidas. A morte não tem mais o que fazer. Morreu, morreu. A gente fica triste, mas não tem mais o que fazer. A menos que vá ressuscitar, que não era o interesse do Senhor Jesus, porque não havia esse propósito da parte de Deus. Né? Para João Batista encerrou realmente, Deus encerrou o ministério dele ali, e ele com certeza foi recompensado por sua fidelidade. Mas aquelas pessoas estavam vivas e precisavam de atenção. E precisavam de cuidado. Então, era mais importante, era necessário dar a elas essa assistência. E o Senhor Jesus, então, vai e atende essas necessidades. Então o texto diz que ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram. Então veja que durou. Então as multidões ficavam com Jesus o dia todo. Então os dias de Jesus eram cansativos. Então Jesus, a gente já pode dizer uma coisa bem clara, era muito trabalhador. Jesus não fugia do trabalho, Jesus não dispensava as pessoas para ter momentos particulares. Jesus até tentava, por necessidade, de orar, de até, como disse, estar sozinho para meditar, mas atendia mesmo assim a necessidade das pessoas porque eram reais. E o Senhor Jesus trabalhava, como a gente disse, domingo a domingo, não tinha tempo ruim. Por quê? Porque o ministério era um ministério profético. E, obviamente, é um ministério de glorificar a Deus pela pregação da palavra. Além do que ele fazia para abençoar as pessoas, curando as suas enfermidades. Então, os discípulos chegam para Jesus, tendo em vista que já estamos há um tempo muito longo, já está começando a noite, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo para as aldeias, comprem para si o que comer. É interessante que os discípulos tiveram uma preocupação com as multidões carentes do cuidado pastoral. Jesus olhou para Jerusalém e disse que eram como ovelhas que não tinham pastor. Por quê? Porque os líderes político-religiosos não serviam de nada. Eram só políticos e eram só, na verdade, muito mais problema do que algum benefício. E o seu Jesus, então, olhou para as multidões e disse, olha, são como ovelhas sem pastor. E começou a arrebanhá-las. E é interessante que os discípulos aprenderam isso. Eles aprenderam com Jesus que pastorear é cuidar de vidas. É realmente atender uma necessidade real, da alma. O Senhor Jesus também estava curando, porque, obviamente, ele estava indicando quem ele é. E, é claro, ele tinha o poder de curar, não poderia, né, se negar a fazer isso, tendo ele esse poder para fazer isso. E então, os discípulos dizem, olha, eles precisam começar a sair para comprar o que comer. Eles logo está de noite e aí fica complicado. De noite, imagina, não é uma cidade iluminada. Então, eles precisavam também ter cuidado em relação à segurança. Então, houve um cuidado. É interessante que os discípulos tiveram um cuidado com a multidão. Se preocuparam com a multidão. Isso é muito bom, esse cuidado que eles tiveram. E então, Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. A informação mostra que os discípulos estavam atentos a tudo que estava acontecendo. E descobriram que entre as multidões havia alguém que tinha ali alguns pães e peixes, 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse assim, então, trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Jesus sempre orava nas refeições. Você vê agora aqui, né, quando Jesus está abençoando o alimento, mas também na ceia, você vê que ele ora, né, também pelo pão. São poucos os momentos, né, a Escritura não nos conta tudo o que acontecia todos os dias, né?
Mas os poucos nos mostram que o Senhor Jesus orava nas refeições, dando graças ao Pai pelo alimento. Então distribuíram, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Então, recolheram mais comida que sobrou do que o que tinha antes. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pode-se fazer várias estimativas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas. Bom, 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus fez um milagre extraordinário. As multidões notaram, é óbvio que notaram. Né? E qual era o propósito, obviamente, desse milagre? Maior, muito maior do que atender, inclusive, uma necessidade. É claro que Jesus cuidava das pessoas, mas tudo que ele fazia tinha um propósito maior, porque a redenção era o foco de Cristo Jesus. E Jesus, nisso aí, mostrou que ele era o profeta. Tanto é que as multidões vão entender isso no outro evangelho e vai dizer assim, ele realmente é o profeta que havia de vir. Porque eles veem nesse sinal que ele era um profeta à semelhança de Moisés, que havia sido anunciado. O Messias prometido, portanto. Moisés, lembre-se, ele, por meio da ordem do Senhor, deu ao povo, ainda que foi Deus, obviamente, quem fez todos os dias acontecer, o maná. Né? Então, Jesus vem e também alimenta o povo com pão. Só que dessa vez é o próprio Jesus que alimenta. Veja, Moisés orou, Moisés se mediou, Moisés se colocou entre Deus e o povo para ser um instrumento de Deus, mas Moisés não deu o pão mesmo, na verdade. Né? Deus é que mandava todo dia. Só que aqui Jesus dá o pão mesmo. Ele pega aqueles pães e ele, pelo poder de Deus, multiplica as coisas. E ele, então, alimenta as multidões. Então, isso mostra que ele é aquele que deveria vir. Aquele que sustentaria o seu povo, aquele que cuidaria do seu povo. O pastor, aquele que seria o pastor de Israel. Né? Eles estavam esperando, portanto, um Messias que tinha essas características. As características que o Messias deveria ter. Profeta, obviamente, rei também. Eles não pensavam no Messias como sacerdote. E aí esse era o grande problema de Israel. É não ter entendido o papel sacrificial do Messias. E por isso eles não associavam ao sacerdócio. Eles associavam o Messias ao profeta, porque Moisés disse, né? Virei um profeta como eu, né? Alguém como eu, vocês devem ouvir. E porque ele é filho de Davi, né? Então, o rei da dinastia de Davi. Então, o filho de Davi. Então, eles esperavam isso, para eles estava muito claro. A Escritura falava disso mais claramente. Mas o sacerdócio era o ofício que eles não haviam entendido. Até porque ele não poderia ser sacerdote, uma vez que o sacerdócio era da tribo de Levi, e Davi da tribo de Judá. Então, como é que o Messias seria um sacerdote se o sacerdócio se foi dado a outra tribo? Né? Então, eles não associavam o sacerdócio ao ministério do Messias. Mas esperavam um cuidado pastoral. O Messias seria um pastor de Israel. Inclusive porque o papel do político em Israel não é nada a ver com essa visão brasileira de política, né? Que tem a ver só com a mera administração e tem a ver com tudo isso que a gente vê acontecendo dentro da política nacional e assim por diante. O papel é pastoral, é cuidar, né? Cuidar. Então, claro que, ainda que também signifique governar dentro das necessidades administrativas, que o rei, obviamente, tinha que fazer, mas era cuidar do povo, essa é a ideia. É interessante essa relação do rei como pastor, alguém que deveria cuidar. Davi foi um pastor para Israel. E então, o milagre apontou para quem é Jesus. Jesus é o pastor de Israel. Olha como ele cuida do seu povo, olha como ele alimenta. E isso tem uma aplicação já imediata, é claro. O Senhor é o nosso pastor. Então, veja como ele cuidou. A multidão precisava de Jesus totalmente, não tinha nada para dar em troca, tinha uma dependência completa, era carente de tudo, e o Senhor Jesus cuidou. Enquanto ele esteve, inclusive ele diz, enquanto eu estive entre eles, eles foram guardados, referindo mais especificamente aos discípulos, os apóstolos, né, os discípulos mais chegados. E, todavia, Jesus também cuidou dos outros. Né? Então você vê o cuidado pastoral do Senhor Jesus. Então, lembre-se disso, porque você sempre precisará do cuidado. Senhor,
estão me perseguindo. Senhor, olha o problema que aconteceu aqui. Senhor, trabalho. Senhor, necessidades financeiras, necessidade com relação à saúde, necessidade. Todo mundo passa por isso, problemas. E o cristão passa por problemas peculiares, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno, o mundo odeia, Satanás odeia o cristão, né? E persegue de propósito. E, obviamente, usa pessoas para isso. E a gente está sempre nessa necessidade. Senhor, a gente não pode se vingar, a gente não deve fazer o mal, a gente não deve agir por conta própria, a gente deve... Então, a gente tem uma dependência total, total. Senhor, o que eu faço? Senhor, cuida de mim. Então, diante de todas as lutas que a gente passa nesse mundo, a gente tem que lembrar, o Senhor Jesus é nosso pastor. Ele pastoreou. Ele curou as enfermidades, ele alimentou as multidões, e mais do que tudo isso, ele trouxe edificação, exortação, conforto para o coração deles. Então, lembre-se disso, porque no momento da aflição, ele é o nosso pastor. E o propósito da multiplicação dos pães pode ser visto melhor se a gente fizer, obviamente, o paralelo com o texto de João, porque no texto de João, Jesus diz bem claramente isso, né? A multidão foi atrás de Jesus, como nós já vimos, e depois da multiplicação dos pães, Jesus também seguiu adiante. E, tendo seguido adiante, a multidão vai de novo atrás do Senhor Jesus. Ele não tem sossego um só momento, porque as pessoas estão ávidas, não pela palavra necessariamente. Alguns sim, mas não o grupo todo. Eles querem aquilo que Jesus está fazendo. Estão olhando para as curas e pão, e assim eles estão naquela expectativa de que Jesus, inclusive, em algum momento seja feito rei, né? Então a expectativa é mais físico-material, né? E por isso Jesus, então, diante desse anseio todo da multidão, que viu a multiplicação dos pães, que está encantada com o que Jesus fez, Jesus vai e traz uma palavra para eles. Ele diz assim, versículo 26 de João 6. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus, vamos dizer assim, demonstra uma tristeza, ele demonstra a insatisfação com eles. Olha, eu fiz tudo isso para mostrar que eu sou aquele que deveria vir. Mas vocês voltaram que só para comer de novo? E isso tem uma aplicação de novo para nossas vidas, com certeza. As pessoas se acostumaram a buscar o Senhor só porque precisam dele. Então nós temos dois lados aqui importantes. Por um lado Deus cuida de nós. Conforte seu coração. Confie de verdade. Entregue sua vida totalmente. Não importa o que aconteça. Ele é o pastor. É ele que vai cuidar de nós. Mas de outro lado não busque o Senhor só por isso. Não vai atrás de Jesus toda vez que você precisa de cura e de pão, finanças, problemas. Ou seja, só procura o Senhor quando precisa. Busque o Senhor por causa que Ele é o Senhor. Então Jesus está dizendo, ó, vocês não estão me procurando por quem eu sou. Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador, Redentor de Israel. Vocês não estão me procurando por quem eu sou. Vocês estão me procurando porque querem comer de novo. Estão esperando o pão de hoje. Ou seja, Jesus seria que todos os dias dá o pão para esse povo. Então, isso é triste. Porque eles não estavam aplicando à própria vida o que Jesus estava mostrando. Né? E o que Jesus estava mostrando para eles? Aquilo que Deus ensinou por meio de Moisés a Israel depois de uma caminhada de 40 anos no deserto. Ele diz, versículo 3, Deuteronômio 8, versículo 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Percebe que havia uma mensagem, havia um ensino lá no deserto. Não era só alimentar o povo, era mostrar que tudo que o povo precisa é de Deus. Que toda necessidade que as pessoas têm é do Senhor. As pessoas não percebem isso em nossos dias. O homem é muito ensimesmado, né? Hoje, mais do que nunca, o homem está muito senhor de si mesmo. Quer ver uma coisa? Você pensa numa pessoa saudável, você só pensa na academia,
você pensa no nutricionista. Ainda que essas coisas façam algum tipo de bem à saúde, ninguém vai negar, mas é sempre uma atribuição do bem-estar humano a isso. As pessoas não pensam no Deus que sustenta. Por exemplo, Elias foi alimentado apenas com pão e água. Moisés também teve esse momento de uma privação. E passou 40 dias e 40 noites. E caminhando ainda, não era nem deitado numa cama, não, era caminhando. De onde veio o sustento desse homem, a força desse homem, que não comeu nada além daquilo que foi dado pelo Senhor por meio do anjo que foi lá? Do Senhor. Isso é ensino. Não é a gente agora começar a esperar que Deus mande o pão à mesa todo dia no céu. Deus não ensinou isso. Mas ele ensinou que tudo depende de Deus. Que nós deveríamos olhar para Deus e dizer assim, a saúde, o alimento, tudo relacionado à nossa necessidade da vida, a proteção, tudo depende dele. Tudo que nós precisamos é dele. Nós não vamos ao Senhor quando temos uma necessidade especial. Todos os dias precisamos dele. Tudo é sustentado por ele. Ele é Deus. Ele não só criou, ele cuida. Ele é o provedor. É o Deus que cuida da sua criação. Salmo 145 diz, esperamos das tuas mãos todos os dias. Né? Esperamos o sustento. É assim que a criação é sustentada pelo Senhor. Então, o Senhor Jesus chama a atenção deles. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então o Senhor Jesus conduz as multidões para ele. Olha, vocês deveriam estar buscando uma vida com Deus, caminhar com o Senhor. Tanto que Miqueias 6,8 ele diz, o que é que o Senhor pede de ti? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Ande com o Senhor. Tudo o que você precisa está nas mãos do Senhor. E observe que você tem muito mais do que precisa. Mostrando que Deus é muito benevolente, é muito bondoso. Ele nos dá muito mais do que precisamos. Mas fique atento, que tudo que Deus quer não é apenas que você todo diga assim, estou de barriga cheia. O que Deus quer é que você ande com Ele. Portanto, tudo que Deus faz na tua vida é para você entender, tudo que eu preciso é dele. Na verdade, dele vem tudo. Para que você possa andar com Ele e ter um relacionamento com o Senhor Deus, que é graça divina, obviamente. Então, ande com o Senhor. Descanse o coração. Só em andar com o Senhor de verdade, andar, caminhar com o Senhor todos os dias, fará com que você, inclusive, abandone a ansiedade, a preocupação com o que vai acontecer hoje ou amanhã, porque o próprio Deus estará cuidando de você. E a sua relação de plena confiança com Deus estará fazendo com que o seu coração descanse. Se você confia, então, afinal das contas, que pai não cuida de seus filhos, não é? Imagine o Senhor. Então, olhe para Jesus por quem Ele é. Não apenas por o que Ele faz, mas por quem Ele é. O nosso Senhor, o nosso bom pastor, o nosso Deus de amor, que cuida de nós eternamente, como mostrou na cruz do Calvário. Vamos orar. Seu Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo. Te louvamos, te bendizemos. O Senhor é muito bom, de tal modo que cuida de nós mais do que precisamos. E nós agradecemos. Ajude-nos a descansar sempre. Descansar o coração em Ti, porque o Senhor basta. Do Senhor vem tudo o que nós precisamos e muito mais. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa gratidão. Continua livrando-nos do mal, continua nos protegendo, nos guardando, continua nos conduzindo em Cristo e para Cristo, para que nos alegremos nele e a nossa vida seja um instrumento para a glória dele, para a glória do Senhor. E tudo isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.